Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais uma aula do Caminho da Modelagem. A gente está no processo de costura da nossa jaquetinha, né, do nosso casaquinho. Como vocês podem ver aqui em cima da mesa, eu já fechei toda a parte da frente, toda a parte das costas também e já coloquei a gola. Eu fiz tudo num acabamento de viés, né? Um viés rebatido, como a gente viu. Só a gola que eu ainda não rebati aqui o viés, porque eu vou fazer isso depois da hora que eu colocar a vista para botões, tá? Falando em vista para botões, eu já vou pedir desculpa de antemão, porque eu errei uma coisa na modelagem, tá, gente? A minha cabeça tá no mundo da lua. Se vocês vissem o tripé que é para gravar aqui em casa, tem gato, tem cachorro, aí eu tenho que prender eles, aí eles ficam fazendo barulho, daí eles ficam querendo sair, e nessa aí eu me distraí e dei uma informação errada para vocês, tá? Vamos lá que eu vou explicar para vocês o que aconteceu, ó. Quando a gente foi fazer a modelagem, deixa eu pegar aqui a parte da frente, a vista para botões, eu falei para vocês calcularem somente aqui quando essas duas partes já estivessem juntas, né? Então, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Se eu colocasse a vista que eu calculei aqui, daria certinho, mas acontece que aqui ainda vai a faixa da cintura. Deixa eu pegar aqui a faixa da cintura. Ainda vai essa faixa aqui da cintura, ó. Então, a minha faixa, ela não tem que pegar somente essas duas partes, ela tem que pegar essas duas partes aqui, mais a faixa da cintura. Então, quando eu for calcular a minha vista para botões, eu tenho que somar essa parte, mais a faixa. Vocês lembram que a gente calculou, né, uma faixa de 4 centímetros para a cintura. Então, na hora de fazer essa vista para botões, a gente vai calcular a parte de cima, aqui, mais a parte de baixo, mais 4 centímetros. E ainda colocar a margem de costura, tá? Eu já fiz aqui uma faixa nova, ó. Eu já fiz aqui, né, porque eu olhei isso quando eu fui organizar a minha parte para poder continuar a aula. E aí eu vi que eu tinha feito errado, tá, gente? Eu peço perdão, não sei se vocês já cortaram isso ou não. Espero que vocês ainda não tenham cortado, mas ó, essa parte tem que ficar assim, tem que envolver a parte de cima, a parte de baixo e a faixa aqui da cintura, tá bom? Então, no meu caso, né, quando eu somei essas duas partes, tinha dado 32 centímetros. E eu fiz a faixa para envolver esses 32 centímetros. Mas acontece que tinha que ser os 32 centímetros mais os 4 aqui da minha faixa para cintura. Então, teria que ser 36 centímetros no total. Sem esquecer, é claro, de colocar as margens de costura, tá bom? Mas eu falei das faixas, mas não é com elas que a gente vai mexer ainda não, tá? A gente vai mexer com as mangas agora. Eu vou colocar as mangas pra vocês verem como é que a gente vai fazer. Primeira coisa que vocês vão fazer é pegar as mangas e olhar aqui onde é que estão os piques pra gente fazer as pregas. E a gente vai fazer essas pregas em primeiro lugar, tá? Então, olha só, deixa eu mostrar aqui nessa câmera. Eu tenho todas essas pregas. Lembrando que eu fiz aqui 3 pregas de 2 centímetros, só que ela fica com 4 centímetros para a hora que eu dobrar. Então, aqui a gente vai colocar pique com pique, ó, e vai costurar essa prega. Eu vou costurar ela com uns 10 centímetros mais ou menos. Então, eu ajeito ela aqui, ó, bem retinho aqui em cima. Posso colocar um alfinete para me auxiliar. E agora eu vou costurar ela com uns 10 centímetros. Vocês podem anotar aqui, ó, vim aqui com a fita métrica e anotar aqui onde é que vai dar 10 centímetros para vir com a costura até aqui. Vamos lá. Retrocesso aqui e retrocesso aqui. Muito bem, minha primeira prega tá feita, agora eu vou dar esse intervalo, vou partir para a segunda. Prontinho, e agora mais uma última prega aqui. Vou fazer a mesma coisa, tá? Vou fazer nessa manga e vou fazer na outra manga o mesmo processo, tá? Dobrar aqui, onde eu dei o pique, marcar os 10 centímetros. Olha só como é que fica, ó, as preguinhas, tá vendo? Agora, eu vou fazer na outra manga e daí eu venho aqui pra mostrar pra vocês como que a gente vai passar essas pregas. Muito bem, gente, olha só, eu terminei as duas mangas aqui com as preguinhas prontas. E agora a gente vai passar para vincar essas dobras, né, para vincar essas pregas. Eu vou pegar uma manga aqui primeiro e vou vincar uma prega para a esquerda e outra para a direita, e outras duas para a direita.
E aí, quando for a outra, eu vou fazer o contrário, ó. Aí, quando for a outra, deixa eu pôr essa aqui pra cá, eu vou fazer o contrário. Eu coloco aliás, aqui eu coloquei uma pra direita e duas pra esquerda. Aqui eu vou colocar duas pra direita e uma pra esquerda. E aí, quando a gente vira, ó, ela vai ficar bem vincadinha aqui. Agora, com as duas mangas prontas, o que que a gente vai fazer? Você vai dobrar ela assim, ó. Vai dobrar ela assim, as duas. Assim. Vai medir aqui 10 centímetros, na verdade, você vai medir 12 centímetros aqui, vai fazer um risco aqui. Aqui também, você vai medir 12 centímetros, ou vem aqui e faz igual assim, ó. E aí, você vai fazer um pequeno piquezinho aqui de 1 centímetro. No outro lado também. Porque agora a gente vai fechar essa manga até esse pique que eu acabei de dar, tá? Com 1 centímetro de margem, vai passar o nosso viés. Vamos lá. 1 centímetro de margem. Até o nosso pique. Tá vendo? Não passamos do nosso pique a costura. Essa parte aqui tem que ficar aberta, tá? Porque é onde a gente vai colocar um acabamento para poder colocar o punho. Agora a gente vai aparar um pouquinho a costura aqui, essa parte aqui, e vai pôr o viés. Prontinho. Agora a gente coloca o viés aqui, igual eu já ensinei vocês. Muito bem, ó, coloquei o viés. Agora, esse viés aqui, se vocês quiserem, vocês podem deixar solto, tá? Já que a manga é bem larga, então não tem problema vocês deixarem solto. Mas vocês também podem rebater se vocês quiserem, tá? Vocês viram a manga assim, ó. Vira a manga e vem rebatendo ele a partir da abertura aqui pra ficar mais fácil. Olha só. Como a manga é bem larga, dá certo de rebater desse jeito, mas não é necessário, pode deixar solto também, tá? Então, vamos lá, olha como tá a manga. O viés tá aqui dentro e agora eu vou rebater ele até o final. Ó, fica rebatidinho assim, tá? Agora, vocês estão vendo essa parte aqui que sobrou? Ó, lembra que a gente tinha cortado, né? Sobrou essa parte. Vocês vão aparar aqui bem pouquinho mesmo, tipo assim, 1 milímetro ou 2, tá? É bem pequenininho, assim, ó. A gente vai aparar aqui só um pouquinho mesmo, tá? Uns 2 milímetros. Pra gente poder fazer o acabamento do punho, que eu vou ensinar pra vocês como vocês vão fazer. Olha só, fica rebatidinho e a parte que a gente cortou fica pra fora, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um viés dobrado ao meio, igual a gente tá fazendo até agora, que deu o suficiente pra ir e voltar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Dobrado ao meio, ele dá pra ir e voltar aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai posicionar essa manga aberta aqui dentro, ó. Dessa forma assim, tá? Aí vocês estão vendo que o viés a gente rebateu, então tem um lado que tá a manga aqui e tem outro lado que tá a nossa abertura. Do lado que tá a nossa abertura, a gente vai pegar esse viés aqui onde a gente dobrou ao meio, vai posicionar aqui em cima e vai passar uma costurinha vai e vem, tá? Como é que fala, gente? Com retrocesso, ó. A máquina chega a dar uma rejeitada aqui, porque tá tudo muito grosso, mas ela vai. Agulha grossa, tá? Agora, o que a gente vai fazer, ó? Vou cortar isso aqui. Agora, do jeito que tá aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai tombar aqui pra esse lado e pra esse lado também, ó. Deixa eu tirar essa linha aqui. E pra esse lado também. Olha como que vai ficar como se fosse uma sequência desse viés, tá vendo? E como que a gente vai fazer aqui, ó? A gente faz, né, essa dobradura aqui, desse jeito. E agora, como que a gente vai costurar aqui nessa parte que tá solta, pra que a gente possa ter um bom acabamento? Ó, vocês vão fazer assim. Deixa eu arrumar aqui, só pra vocês enxergarem melhor.
vocês vão fazer assim, ó. Coloca, tira esse de lado, tira esse pra cá, coloca assim e dobra essa daqui, essa linguinha aqui pra dentro, assim. Ela vai ter que ficar assim quando tiver acabado. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu pego essa parte aqui e costuro, abro tudo e costuro. Então, se vocês quiserem alfinetar para ficar mais fácil, vocês podem também, tá? Vou repetir para vocês, ó. Vou repetir aqui para vocês. Do jeitinho que eu coloquei, né, esse acabamento de viés aqui, eu dobro as duas partes para baixo aqui, e aí eu tiro uma delas, ignoro, tiro todo um lado aqui e deixo só esse lado aqui. Essa linguinha que ficou aqui, eu dobro ela pra dentro, assim, como se já tivesse acabada, e coloco essa aqui por cima. Então, eu sei que ela tem que ficar assim. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas ao mesmo tempo, ó, e vou tirar daqui, só pra mostrar pra vocês, e vou costurar assim. Então, o que que eu tenho que fazer agora? Se vocês quiserem alfinetar, vocês podem alfinetar pra poder guardar no lugar, né? Pra poder que fique no lugar. Vocês vão vir aqui, ó, e vão costurar primeiro o lado de dentro. O lado de dentro aqui, ó. Bem na beiradinha. E vou ajeitando aqui a minha parte da peça, né, com a parte do viés. Muito bem, agora deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Olha como é que ela fica costurada assim, tá vendo? Porque depois a gente vai rebater isso aqui por cima, vai tirar todo esse excesso, né, de tecido e vai rebater. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Não tem como eu tirar tudo, né, vou tirar tudo junto assim, ó, vou ignorar e vou fazer a mesma coisa, ó. Eu dobro aqui por cima e dobro essa linguinha aqui pra cá, assim. E aí eu posso alfinetar aqui também. Pego os dois juntos aqui e alfineto. É um pouquinho chatinho de fazer, tá, gente? Mas fica uma graça o acabamento. Assim. E agora, vou fazer isso até aqui embaixo. Dessa forma. Agora, eu vou tirar daqui. E vou fazer a mesma coisa. Vou costurar aqui do lado de dentro. Olha como é que tá ficando, ó. Agora eu quero mostrar pra vocês. Olha como é que tá ficando. Já tá quase pronto, tá vendo? Essas linhas, esse excesso de tecido que tem aqui por dentro, eu vou tirar agora. Pode ser com a tesoura, ou pode ser com a tesourinha de linha também, não tem problema. Eu vou aparar um pouquinho aqui. É importante que vocês aparem isso aqui nesse momento, tá? Não aparem antes, porque senão antes pode dar problema, pode ficar muito curtinho. Então, é melhor a gente fazer esse processo nesse momento, tá? Aqui também eu vou aparar. Tô segurando aqui embaixo da máquina, tá, gente? Pra vocês verem, vocês não precisam deixar assim na máquina, não. Só pra poder segurar ali pra vocês verem. Muito bem, tirei o excesso. E agora, eu vou passar uma costura de fora a fora, começando por um lado, passando aqui pelo meu triângulo e voltando, tá? Aqui não ficou bem juntinho, não, mas na hora de acertar ali, eu vou tentar arrumar, tá? Vamos lá. Eu começo de um lado aqui, sempre dando uma puxadinha assim, para que fique bem escondidinho o tecido. Chego aqui, eu faço esse acabamento no canto. E aí, a gente corta aqui o excesso do nosso viés. Olha só como é que fica. Eu vou tirar essa linha aqui. Olha como é que ficou.
por dentro, tá? Se eu quiser passar uma costurinha aqui, ó, eu posso também, tá? Olha no avesso como é que fica. Fica bem limpinho, tá? Claro que eu tenho que tirar as linhas, mas olha como é que fica a aberturinha bem limpinha, tá bom? Depois eu vou fazer num tecido aberto para vocês entenderem melhor como esse acabamento, tá? Porque eu sei que na manga é um pouquinho chatinho. Como essa abertura foi feita na parte da costura da manga, não tem como eu abrir a manga para mostrar, tá? Mas depois eu vou fazer esse acabamento num outro tecido para vocês verem melhor. Vamos lá. Agora eu vou fazer isso na outra manga também, vou repetir todo esse processo na outra manga. Antes de pôr o punho na minha manga, eu vou primeiro pôr ela na minha blusa. Para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu preciso fechar as laterais da blusa primeiro, tá? Então, aqui a gente tem as laterais da blusa, né? Com o piquezinho certinho de onde era para ser a nossa manga. Então, a gente vai virar ela do avesso. Vai fechar as duas laterais com viés, rebatido, tudo certinho, para depois vir e colocar a nossa manga. Eu vou fazer esse processo aqui e daí eu venho mostrar para vocês. Olha só, eu fechei a lateral aqui e agora a mesma coisa. Como essa costura ela não vai ficar pegando muito na gente, assim, né? Porque é uma peça larguinha, aqui vocês decidem se vocês querem rebater essa costura ou não. Eu vou rebater essa costura para poder seguir com o que a gente tá fazendo até agora, tá? Vamos lá, vou rebater aqui. Olha só, costurinha rebatida, tá? Aqui na lateral. Agora vamos fazer a mesma coisa na outra lateral. Bom, então a gente já tem aqui a parte principal do nosso corpinho, né, da nossa jaqueta, e as nossas duas mangas. Agora a gente vai colocar as nossas mangas na jaqueta para depois colocar o punho, tá? Eu achei mais fácil fazer assim. Como que a gente vai fazer? Vocês lembram que na hora de fechar as pregas aqui da nossa manga, a gente fechou duas pregas para um sentido e uma prega para o outro sentido, certo? Deixa eu virar aqui para vocês verem. Dessa forma, ó. Então, as duas pregas que estiverem para o mesmo sentido, elas serão referente às costas da nossa manga, tá? Isso não é uma regra, isso vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem colocar as duas preguinhas para frente também, não tem problema, tá? É só aqui pra gente se direcionar. Então, essa prega aqui, essas duas pregas que estão pro mesmo sentido, eu vou fazer pras costas. O que eu vou fazer agora, ó? Eu vou virar a minha jaquetinha do avesso. Vou virar ela do avesso, assim. E a minha manga eu vou colocar do lado direito. Do lado direito, assim, tá? Porque agora o que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui na minha manga, vou abrir aqui assim. E a costura da minha manga, aqui onde tá o meu viés, eu vou encostar com a costura da minha blusa, da lateral da minha blusa, tá? E aqui a gente pode colocar até um alfinete, se vocês quiserem, dessa forma. Porque eu vou envolver a minha manga com a minha blusa. Olha só, olha aqui em cima como é que vai ficar, tá vendo? Lembra que a gente calculou na modelagem tudo certinho do mesmo tamanho. Então, agora, isso daqui vai se adaptar certinho aqui nessa abertura, tá? Se vocês tiverem feito tudo como eu fiz até aqui, a tendência é que vocês adaptem tudo certinho agora. Caso a manga esteja muito grande, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui e vão apertar um pouquinho mais uma dessas pregas, tá? Vamos lá, ó, vocês podem alfinetar tudinho. Deixa eu mostrar aqui nessa câmera. Deixa eu mostrar aqui nessa câmera pra vocês, ó. Deixa eu afastar minha máquina um pouquinho. Olha só. A minha jaquetinha tá do lado avesso, tá vendo? E a minha manga tá do lado direito. Então, eu envolvo a minha manga com a parte da cava da minha jaquetinha, ó. Ela vai ficar aqui dentro, tá vendo? Parte do direito com o direito aqui. Os dois avessos pra fora, ó. O avesso da minha manga com o avesso da minha blusa. E aí, isso aqui vai se encaixar certinho aqui no buraco que eu deixei, tá? Depois de pronta a costura. Porque foi assim que a gente calculou lá na modelagem. E agora eu posso vir aqui e alfinetar tudinho ao redor pra encaixar bem certinho antes de passar a costura.
E aí, o que que acontece? Se por um acaso a manga ficar um pouquinho maior, vocês vão vir aqui em uma dessas pregas e vão apertar ela um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá, deixa eu fazer tudo isso aqui e passar a costura pra vocês verem. E agora, ó, com tudo alfinetado, eu vou passar a costura de fora a fora aqui, vamos lá. Muito bem, ó, já passei a costura e já tirei os meus alfinetes. Agora eu vou aparar toda essa costura aqui, né, todo esse tecido aqui, pra colocar o meu viés, igual eu fiz em todos os outros processos, tá? Vamos lá, vou aparar aqui. Muito bem, ó, a minha manga já ficou emendada aqui, tá vendo? O que a gente vai fazer agora é colocar o viés ao redor de toda a costura pra fazer o acabamento, tá? Então, venho aqui, corto o meu viés do tamanho que dê pra colocar em tudo. Dobro ao meio, igual em todas as outras fases. E vamos lá, vamos colocar o viés agora. Igualzinho a gente colocou antes, tá? Vamos lá. Quando chegar aqui no finalzinho, ó, vocês dobram a pontinha do viés, tá vendo? Dobra a pontinha do viés pra ficar com um acabamento bonitinho aqui por cima. Muito bem, olha só, ficou passado o viés em toda a minha manga, né? Em toda a minha cava. E aí, o que que acontece? Esse viés dessa cava, vocês podem rebater pro lado da manga, tá? Ou então, vocês não precisam rebater. Eu não vou rebater, sabe por quê? Fica muito grosseiro. Por mais que eu esteja usando uma agulha grossa na minha máquina, fica grosseira a costura, fica pesada a costura pra minha máquina, tá? Então, eu vou deixar sem rebater essa costura da minha manga, tá? Ela vai ficar solta assim, ó. Igual eu tô mostrando pra vocês aqui. Ela vai ficar solta assim. Se vocês quiserem, vocês podem rebater ela pro lado da manga, tá? Mas não há necessidade. Agora eu vou repetir o mesmo processo com a outra manga, tá? Não vou mostrar tudo de novo porque não precisa. Mas eu vou mostrar eu vou fazer todo o outro processo agora da outra manga e aí depois a gente põe o punho, tá? Muito bem, gente, olha só, já coloquei a manga, né, tá aqui em cima. Agora, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai franzir toda essa parte aqui da boca da nossa manga pra poder, né, a abertura da manga, pra poder encaixar no punho. O nosso punho, tá aqui ele. Aqui no molde, eu lembro que a gente tinha deixado, acho que 22, né? 22 centímetros mais 2 de transpasse. Então, a gente vai ter que franzir essa nossa manga até que ela fique em 22 centímetros. Como que a gente vai fazer isso, ó? A gente vai vir aqui com a abertura da nossa manga, vai colocar na nossa máquina. Se quiserem fazer uma limpezinha nos fios que ficaram também, pode fazer. E aqui na beiradinha, ó, com largurinha de mais ou menos um pé de calcador, vocês podem vir, dar um retrocesso e depois aumentar para o maior tamanho que tiver aqui no tamanho da sua máquina, tá? Você pode aumentar para o máximo que tiver, o meu é o 4. E aí você vai passar a costura. Quando chegar no final, você tira aqui da máquina e deixa um bom tanto de linha, ó, que a gente vai puxar isso aqui agora. Agora, olha só como é que ficou. Ficou uma linha passada, deixa eu tirar os excessos aqui, que atrapalha um pouco. Ficou a linha passada aqui num ponto bem grandão, tá vendo? E agora a gente vai pegar aqui um dos lados da nossa linha e vai puxar para poder franzir. Eu acho mais fácil puxar com o de baixo, tá? Você vai puxando assim, ó, com bastante cuidado para não estourar. Vou tirar essa linha aqui também. Se você quiser segurar essa linha aqui de cima em algum lugar, ó, e ir puxando de baixo com bastante delicadeza, e aí você vai franzindo isso aqui. Vocês vão fazer isso aqui até dar 22 centímetros
de franzido, tá? Vou mostrar nessa câmera aqui. Ó, tô franzindo, tá vendo? Vai enrolando no dedo assim, ó, e vai puxando devagar. E aí você vem, solta o fio aqui e mede até dar 22 centímetros para você poder distribuir direitinho. Então, vamos medir aqui. Ainda não deu, ó, falta 4 centímetros. Vamos medir de novo. Agora eu solto 1 centímetro. Muito bem, deu 22 centímetros certinho. Agora o que que eu vou fazer, ó? Eu vou cortar um pedaço dessa linha aqui, que eu tava franzindo até agora, e vou puxar ela pra cima, ó. Vou puxar ela pra cima aqui. Assim, e vou amarrar. Vou dar um nozinho. E agora eu sei que isso aqui não vai mais sair do lugar. Vai ficar com 22 centímetros como eu planejei, tá? Agora, o que que a gente vai fazer, ó? Vou distribuir isso daqui direitinho, pra não ficar nem um lado muito grosso, um lado muito apertadinho, tá? Posso distribuir. Vou pegar um dos meus punhos, vou deixar com uma margem de costura, opa, assim. Vou colocar no avesso assim, vou colocar com uma margem de costura de 1 centímetro, vou deixar pra fora uma margem de costura de 1 centímetro, aqui, e vou alfinetar. Vou alfinetar em toda a parte que tá franzida aqui também. E aqui, ó, o que sobrou aqui é o suficiente pro meu transpasse, né? 1 centímetro de margem de costura mais o meu transpasse. Então, eu alfineto até aqui. Agora eu vou passar uma costura. Vou fazer assim, ó. Lembra que eu deixei essa partezinha dobrada aqui? Ela para que eu consiga me guiar certinho onde é que tem que passar a minha costura. Então, eu posso ver aqui quanto que eu deixei, ó, 1 centímetro, e passar a costura bem na beiradinha. Muito bem, olha só, passei a costura aqui, segurando a parte franzida. Agora eu vou tirar os meus alfinetes. E vou fazer assim, ó. Olha como é que já tá bonitinho, tá vendo? Eu vou dobrar pra cá, tá vendo? Do jeito que tá, do jeito que vai ficar. Eu vou dobrar pra cá, assim, a parte dobrada com a parte que eu acabei de costurar. Deixa eu tirar essa linha aqui. Assim. E vou passar uma costura aqui. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou passar uma costura aqui, retinha aqui, ó. Olha só, prontinho. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Eu dobro, lembra, né, que eu já tinha dobrado uma parte no ferro e a outra parte foi a que eu costurei. Vou dobrar assim, direito com direito. E vou passar uma costura de 1 centímetro aqui nessa beirada. Eu vou deixar esse espaço aqui livre para fazer o abotoamento depois, tá? Vou costurar aqui com 1 centímetro. Agora eu corto a lateral aqui, ó, bem rente, mas cuidando para não estourar a costura. Aqui desse lado a mesma coisa, ó. Bem rente, mas cuidando para não estourar a costura. Posso tirar esse excesso aqui. Porque agora a gente vai virar assim, ó.
A gente vai virar desse jeito. Com a pontinha da tesoura eu vou tirar esse biquinho aqui, com muito cuidado. E agora sim eu vou passar uma costura de fora a fora aqui, ó, pegando toda essa parte franzida, tá? Vamos lá. Se vocês quiserem, vocês podem fazer esse acabamento na mão também, tá? Porque fica bem grosso pra passar na máquina. Eu vou tentar passar na máquina aqui. Se eu não conseguir, daí a gente vai fazer esse acabamento na mão. Vamos lá. Muito bem, gente, eu consegui fazer o acabamento, ó. Olha só como é que ficou. Deixa eu tirar esse excesso de linha. Olha como é que ficou. Aí aqui é o passador, né? Onde eu vou colocar o botão, tá vendo? Então vai ficar assim, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou franzir e vou colocar o punho.